Temos também a reportagem em direto a qualquer instante da Dinamarca, com os nossos enviados especiais, que nos vão dar conta também daquilo que está a acontecer neste momento. Certamente festa dos adeptos do Benfica e também alegria na equipa do Benfica por garantir a presença na fase de Liga, da Liga Europa. O Sérgio Critinas, o Pedro Sousa e o Vítor Pinto fazem companhia nesta edição especial do Record na Hora. Muito boa noite aos três. Sérgio, que avaliação fazes desta exibição do Benfica, que repete o resultado que tinha feito na primeira mão? Boa noite. Foi uma boa exibição do Benfica. Claro que o Horus não é uma grande equipa, mas o Benfica podia ter goleado hoje outra vez. Foi um jogo, o Benfica dominou, controlou, fez gato-sapato do jogo. E eu acho que é verdade que o Marco Silva não deu aqui muita margem para que houvesse dúvidas. A mim surpreendeu-me que o Horus, com 2 golos de desvantagem na eliminatória, não entrasse forte, a tentar pressionar alto, a tentar criar alguma dúvida no Benfica com um golo cedo. Foi uma equipa até bastante passiva no arranque do jogo, e isso tornou a vida do Benfica fácil. Eu acho que é verdade que o Horus não é uma grande equipa, mas acho que não se deve tirar mérito àquilo que o Benfica fez neste jogo e também na primeira mão, porque não faltam exemplos de equipas fraquinhas que nos últimos tempos deram muito trabalho ao Benfica, tiraram pontos ao Benfica e ganharam ao Benfica. Era mais recente, lembramos de Qarabag, no contexto da Liga dos Campeões. No contexto da Liga dos Campeões, o Qarabag, mas no Campeonato Português o Benfica empatou 11 jogos na época passada e não foram todos contra o Sporting e Porto, não é? E portanto acho que aqui há que dar mérito não só pelos resultados, mas também pela forma como a equipa do Benfica tem criado muitas oportunidades. Há jogadores muito bem, Prestiani está muito bem, muito confiante. Vemos Pavlidis muito bem também, hoje não marcou, mas fez um jogo muito bom, muito inteligente, a saber o que estava a fazer em campo. Leandro Barreiro muito bem também. E depois há aqui alguns problemas que acho que Marco Silva tem que resolver. Há um elefante, começa a haver um elefante na sala, que é Sudakov, claramente, não é? O jogador que hoje, mais uma vez, destoou em relação àquilo que foi o resto da equipa, e mais uma vez o Benfica sofre um golo, oferece um golo, dá um erro defensivo sem uma justificação, sem uma pressão. O passe de Tomás Araújo foi muito arriscado, mas também Sudakov está a dormir naquele momento. E portanto acho que são, como diz o Marco Silva, como disse ontem o Marco Silva, o Benfica está muito longe de ser uma equipa de sonho, mas o caminho faz-se caminhando e acho que os sinais que a equipa dá nesta altura, em final de agosto, são muito positivos. Pedro, de acordo que Prestiani poderá ser, se não o grande destaque, um dos grandes destaques deste jogo? O jogo foi claramente, boa noite a todos, foi claramente, não pelos golos, por tudo Sim. Por tudo que ele passou a ser um jogador, mérito Marco Silva, mais consequente. Não é só pelos golos, é por tudo o resto. E tem outra coisa que abona muito a favor dele, é que os colegas procuram-no. E isso é o melhor sinal que um futebolista pode ter dentro do campo. E, portanto, sim, à tua pergunta, Prestiani foi a grande figura. Um jogo tranquilo do Benfica. Atenção, infelizmente para o Benfica está na Liga Europa e não na Liga dos Campeões. Chegou aqui só com um tropeço logo no início, mas eliminou o campeão da Dinamarca, eliminou o vice-campeão da Escócia, eliminou o vice-campeão da Suíça. Dir-me-ão, não são grandes ligas? Não são. Mas, como dizia o Sérgio, já ocorreu, não em tempos muito distantes, equipas portuguesas, Benfica... Do Azerbaijão, não foi? No ano passado? Sim, lá está. E, portanto, creio que nesse aspecto, sim, o Benfica deu passos muito seguros, cria muitas situações. O Benfica hoje voltou a fazer quase 20 remates, era 17 ou qualquer coisa parecida. Muitos enquadrados, 8 remates enquadrados é muita coisa. E, portanto, o futebol ofensivo do Benfica está bem e recomenda-se. Já vou a Sudakov, se me permites. Sim. Falta testar a segurança defensiva desta equipa, porque sim, tem algumas desconcentrações como hoje no gol. Quanto a Sudakov, dá muito jeito ter um treinador que fala bem à nação benfiquista. Dá muito jeito um homem que comunica bem. Não é só bom treinador, como comunica bem. O Sudakov pode estar a fazer o pino, pode estar a chover no molhado, como diz o brasileiro. Se calhar vai continuar, mas aquilo é muito pouco. É muito pouco. Há que dizer com todas as letras.
é muito pouco coxinho para aquela posição. Não sei se é alguma inibição de caráter psicológico, pode ser, mas o Benfica não pode arriscar chegar aos jogos, não vou dizer mais importantes, que importantes são todos, mas onde vai ter mais dificuldades, porque vai ter... Que é 3 semanas há pouco. Sim, e jogar desta maneira com um jogador a menos. Eu não tenho forma de dizer, eu não consigo dizer disto de outra maneira, mas depois tenho que reconhecer, daqui a um bocadinho ligam-se as luzes, o Marco chega à sala de imprensa e vai convencer-nos do contrário. É que ele convence-nos do contrário. E isso é muito mérito do treinador. Em relação a Sudakov, também te parece, Sérgio, que possa ser aqui uma inibição de foro psicológico mais do que técnico? Porque a verdade é que, a nível técnico, também nunca chegámos a ver o Sudakov que o Benfica acreditou que valia aqueles milhões. Nem com o Mourinho, nem agora com o Marcelo. Eu acho que, se calhar não concordo tanto com o Pedro, acho que não é Marco Silva que consegue esconder Sudakov disto, acho que são resultados. Como a equipa está a ganhar e a jogar bem, acho que isso é que faz com que o Sudakov passe entre os pingos da chuva. Se calhar um jogo que corra mal, que o Benfica não joga tão bem, muita gente se vai lembrar, está ali um 10, muitos adeptos vão dizer, temos ali um 10 que afinal não faz aquilo que tem para fazer, não é? E isso pode ser um problema. Acho que sim, que é pouco. Eu acho que há um misto de... é um jogador claramente que precisa de um desbloqueio. Não sei se precisa de um golo, precisa de um momento que o ajude. Porque se vê Sudakov a esforçar-se muito, eu vi-o hoje a fazer muitos carrinhos. Sim, mas depois tem apagamentos. Aquela bola, a bola do Tomás não é boa. Não era boa. Mas não pode ficar a dormir. Mas ele tem que proteger a bola. Mas claro. mais do que isso, a posição, aliás, ele tem mais do que isso, o que se vê é que é muito pouco com bola. Porque... Isso parece um jogador lento, há aquela expressão, já não se usa muito, acho eu, falso lento. Eu acho que Sudakov é um verdadeiro lento, não é um falso lento. O último grande falso lento foi o Pedro Barbosa. Esse era um falso lento à maneira, sim. Mas não é só lento a caminhar e a correr, é lento a decidir, a executar. E eu acho que isso é que é preocupante. Agora, é lento a executar porque não tem confiança? Pode ser. Mas parece-me que há ali questões técnicas que eu acho que não têm só a ver com o lado psicológico. Há características de Sudakov, e já agora até vou recuar um ano e recordar quando Sudakov foi contratado, havia pessoas, até que na altura estavam no Benfica... Já agora estas são imagens que nos chegam da Dinamarca, como devem perceber também lá em casa. Mas havia pessoas na altura no Benfica, que estavam dentro do Benfica, e que tinham muitas dúvidas antes de Sudakov ser contratado. Se Sudakov seria a solução ideal para ser o 10 do Benfica. Porque olhavam para Sudakov e diziam: este jogador tem características de médio de transição, de 8, de jogador para ocupar espaço, e não para ser um jogador, um criativo, rápido, virtuoso, para decidir jogos, como se espera daquela posição, como era o presidente do Benfica, como era o Rui Costa quando jogava futebol, que era um jogador extraordinário a fazer aquela posição. O próprio Rafa, quando jogou assim com o Schmidt, era um jogador capaz de criar desequilíbrios, e Sudakov não é isso. E cada vez mais me convenço que Sudakov não é aquilo que o Benfica achava que era quando o contratou. Pedro, mas olhando agora para aquilo que têm sido os companheiros de Sudakov, é a nota negativa deste jogo, mas temos visto um Benfica sólido. É um Benfica que, olhando ao que tem feito, olhando agora àquilo que vai chegar, nomeadamente Palhinha, e a forma como Marco Silva e depois, e Oshens também, quando tiver recuperado, eventualmente fala-se também da possibilidade de mais um central, mais um lateral. Este Benfica tem condições para legitimamente se afirmar como um candidato a vencer a Liga Europa, ou é demasiado otimista? O Marco disse ontem uma coisa que o Sérgio recordou, que é bem verdade. Não é ainda uma equipa de sonho, nem pouco mais ou menos, mas é uma equipa que, em termos ofensivos, é muito diferente da anterior, com os mesmos jogadores. Com os mesmos jogadores. O Benfica, creio que hoje jogou outra vez só com o Langlais. Portanto, são os mesmos. O Benfica tem uma proposta de jogo diferente. Logo se vê, depois chega a conquistas. Mas a proposta de jogo do Benfica é diferente. Agora, eu ainda não vi a equipa do Benfica ser posta à prova em termos defensivos. No único jogo em que teve meia dúzia de bolas na área, titubeou, foi frente ao Académico, naquele jogo à porta fechada. E, portanto, preciso de ver esse momento defensivo. Repara que... Mas com Palhinha tenderá a ficar mais sólido, sim, defensivamente? Mesmo com este Chircati, porque no jogo aéreo o Chircati é muito poderoso. E eu creio que o sinal hoje dado de entrar central à esquerda
é também muito interessante. São 10 minutos, ok, mas é interessante que o que o Marcos está a dizer é que ele pode jogar central à direita e à esquerda com a mesma facilidade. E, portanto, falta ver esse momento defensivo do Benfica e falta perceber como é que fecha o mercado. Como é que fecha o mercado? Eu acho que o Benfica precisa de mais um lateral esquerdo. Mas isso para mim é demasiado evidente. O Dal cumpre, mas não é exuberante, nem nunca vai ser. Creio que o Benfica precisa de mais um lateral e vamos lá ver como é que vai ser até ao fim, como é que vai resistir. O Benfica tem propostas para este ano, é o único jogador que tem propostas em cima da mesa para este ano. Mas achas que há hipótese de sair? Acho que era um grande tiro no pé sair o Prestiani agora, mas como penso no Sheldrup, mas a verdade é que o Sheldrup também, olha, o outro que ainda nem chegou, entra e não mexe com o jogo. É que a condição de suplente é muito interessante olharmos para isto, que é o Sheldrup já está a treinar há um mês e tal. Nunca entrou bem, é verdade. Diz? Em nenhum jogo, creio eu, entrou bem. O Luca Bacchio hoje entrou melhor que ele, por exemplo. Sem ter feito uma coisa por difícil. ela. Pois, mas vai 1 para 1, procura rematar e, portanto, a condição de suplente não é a mesma coisa que de um jogador titular. E, portanto, em termos ofensivos, eu estou completamente elucidado em relação ao Benfica. Vou dizer já aqui uma coisa que vai ser polémica, que é, eu acho que o Duran vai tirar o lugar ao Pavlidis. É uma questão de tempo. Porque acho que é melhor. Mas é só a minha opinião pessoal. O Pavlidis entrega à equipa coisas muito interessantes, como se viu ainda hoje na primeira parte, nos jogar de costas para a baliza. Ou seja, o Marco tem muitas opções em termos de atacantes. Hoje jogou Prestiani e Rafa, tinha Luca Bacchio, Kaminski no banco e Sheldrup. Repara bem, Duran como lugar-tenente do Pavlidis. E é isto, acho que estamos conversados. Agora, em termos defensivos, precisamos de ver o Benfica posto à prova. Repara, termina esta fase de qualificação com 6 jogos, 19 golos marcados, que é um bocadinho superior a 3, mas sofre 6 golos, que é 1 por jogo. E esta média é um bocadinho acima do que é desejável nesta competição e, portanto, acho que há coisas a melhorar, especialmente afinar no capítulo defensivo. Sofreu em quase todos os jogos, mais do que sofrer 6 golos, podia ter acontecido um mau jogo, como o jogo com o Santo Gala, foi em quase todos os jogos, creio que só não sofreu em casa com o Santo Gala. Só houve um jogo que não sofreu. Exatamente, sempre todos os jogos a sofrer golos, inclusive o Académico de Viseu, e também depois não sofreu do Casa Pia, mas foi um jogo estranho, foi um jogo... Falta isso para confirmar. Agora, em termos ofensivos, o Benfica é uma equipa que tem uma proposta de jogo que é agradável, que mete muita gente no processo ofensivo. Resta saber 2 coisas, o equilíbrio com Palhinha para a defesa, e quando é que sai o Dokov e quem é que vai jogar nesse lugar, porque essa é outra questão muito importante. Bem, junta-se também à nossa conversa o Vítor Pinto. Já agora, dar-te a ti, Vítor, e ao Sérgio, tendo aqui a oportunidade, parabéns pelo recorde na hora de ontem, que ficámos à frente da concorrência, fomos o programa mais visto. Tentar puxar os galões. Foi o nosso recorde, não foi? Diga? Foi o nosso recorde, não foi? Sim, penso que sim. Tratei diga. Mas, e agora perguntar, mas fica aqui a nota, vocês foram sem dúvida essenciais para esse resultado. Não, certamente foram vocês. Vítor, ia-te perguntar neste sentido, hoje Rui Costa à partida vai falar, porque fez essa promessa aos jornalistas à partida para a Dinamarca. Poderá copiar o modelo do Presidente do Porto, André Vilas-Boas, e apontar já à conquista da Liga Europa, ou nem por isso? Acho que isso já foi assumido pelo Marco Silva logo na apresentação, mas deixa-me antes de mais dar um abraço ao nosso diretor executivo Sérgio Cretinas, ao diretor da CM Rádio Pedro Sousa e sobretudo a quem está com o Record na Hora, o Record todas as horas, e agradecer o melhor resultado de sempre do Record na Hora. Creio que resistia ao Record há 14 meses. Tivemos um resultado fantástico em 2025, ali um dia extraordinário, creio que em julho, mas o resultado de ontem é simplesmente extraordinário porque a Andreia significa uma semana inteira, pelo menos até o momento, sempre acima dos 100 mil espectadores de média, e isso dá-nos muita força para continuar a trabalhar e agradecemos todos que estão connosco. Eu estou muito curioso para escutar o que o Rui Costa tem para dizer por várias razões. Pela questão Palhinha estamos todos à espera, para situar o que pode ser o fecho de mercado do Benfica e, de alguma maneira, também para perceber onde é que o Presidente do Benfica situa a fasquia, sendo certo que o Benfica entra nesta Liga Europa determinado a vencê-la, a estar no dia 26 de maio ou 24 de maio, um dia desses, em Frankfurt,
somando já 4,5 pontos nesta fase inicial para o coeficiente de Portugal, porque nesta altura não entra no coeficiente do Benfica, só no coeficiente de Portugal. O Benfica cumpriu. André, aquilo que era traçado... Aqui é só metade. É só metade dos A pontos. fase qualificatória é só Sim, metade. mas contam para o coeficiente de Portugal. Do país. Sim, Seja sim. como for, esta era a fase, com todo o respeito à Andrea, a fase negra da época do Benfica. Não tinha equipa, não tinha jogadores, tinha um novo treinador e tinha que enfrentar exigências competitivas que contra um segundo classificado da Suíça ou contra um campeão da Dinamarca ou contra um segundo classificado da Escócia podem parecer fáceis, mas têm que ser tornadas fáceis em campo. E creio que este registro, que se não estou em erro é 18 ou 19 golos em 6 jogos, demonstrou que de alguma maneira o Marco Silva soube utilizar esta sequência de jogos, aliviada com algum adiamento de jogos internos, mas isso é perfeitamente normal e saudável. Mas o Marco Silva conseguiu usar este período para fazer a equipa crescer e consolidar-se. E esse é o grande mérito que eu dou ao Marco Silva, que nós fomos vendo um modelo cada vez a tornar-se seguro, apesar daquele início titubeante contra o St. Gallen, com algo que parecia fazer soar alarmes. A partir daí vimos uma equipa progressivamente a estabilizar, a crescer, com algumas surpresas. Este Prestiani está extraordinário, Andrea, é um Prestiani que promete muito para a temporada, promete se calhar tapar a boca a muito boa gente que não acreditava nele, mas a partir daqui creio que estamos a ver situações como a do aproveitamento que ele está a fazer do Rafa. Há a expectativa de ver como é que o Palhinha se encaixa neste meio campo. Continua a haver um grande ponto de interrogação em relação ao Sudakov, mas isso vai ser uma questão que no momento certo, já com todas as armas à disposição, o Marco Silva vai seguramente ponderar. Mas de qualquer maneira eu acho que é um balanço muito positivo desta fase do Benfica e até tendo em conta o que vimos contra o St. Gallen e o percurso até agora foi uma evolução se calhar até surpreendente na forma como o modelo que o Pedro Sousa gosta muito de me ouvir designar por Marco Ball se conseguiu impor. De facto, este Benfica não tem nada a ver com a época passada. O Benfica tentou renovar com um treinador que não teve sucesso na Luz, que ficou em terceiro lugar, que tinha um registro futebolístico nada comparável ao de Marco Silva. E nota, Andrea, esse treinador até pode vir a ter um enorme sucesso no Real Madrid com outras armas, com outra filosofia, com outro enquadramento. No Benfica não resultou, o Benfica tentou que ele ficasse, mas esta mudança de registro para o Marco Silva está a ter efeitos surpreendentes num plantel que parecia que não tinha ponta por onde se lhe pegasse, parecia que não tinha qualidade, parecia que não tinha talento. Jogadores que estavam condenados até pelo próprio José Mourinho, como o Sudakov, estão a ter oportunidade a titular. Um jogador que o José Mourinho disse que poderia não contar mais para ele, como o Prestiani, é claramente uma figura neste momento do Benfica. Portanto, há um saldo muito positivo deste período inicial de trabalho do Benfica e se calhar é a altura do Rui Costa também fazer um ponto de ordem à mesa sobre aquilo que falta agora também nos próximos dias para o Benfica sair da janela de mercado com a casa arrumada. Já agora, Vítor, antes de ouvir também o Sérgio sobre os objetivos do Benfica nesta prova, há pouco o Sérgio e o Pedro fizeram uma pequena análise da exibição de Sudakov e dizia também aqui o Sérgio que é um problema que eventualmente Marco Silva vai ter de resolver brevemente. Sim. Concordas? Sim, ele foi muito inteligente na forma como identificou as três alternativas que está a pensar para o lugar. Tem o Fred e o Léo, portanto, para quem está atento a estas alcunhas, é o Orsnes e o Barreiro. Interessante o facto de não ter colocado o Rafa, que todos nós pensaríamos que seria o tal jogador que podia dar vertigem pelo corredor central, estar mais próximo do Pavlidis. Não está a contar com ele para isso, se calhar claramente quer Rafa a jogar a partir da direita, mas teremos que estar atentos até que ponto o meio-campo do Benfica, onde Sudakov possa não ser intocável e serem feitas outras experiências, pode resultar ou não. O Fredrik Orsnes, até quando foi lançado a extremo esquerdo por Roger Schmidt, deu bom resultado. Tenho curiosidade em ver como é que reagirá naquela posição mais adiantada. O Leandro Barreiro já vimos com o José Mourinho e num determinado registro, que era um registro mais a Mourinho, em que a ideia era sobretudo encurtar, pressionar, complicar a saída de bola e estar perto do ponta de lança, o Leandro Barreiro com a sua rapidez era extraordinário. No Marco Ball teremos que ver como é que funciona, mas claramente é um tipo de opção que por este andar não vai demorar muito a ser tomada, porque o Sudakov, digamos, para ser simpáticos, que está num nível suficiente menos. Portanto, não está a ser de forma nenhuma um ponto forte. Não vou dizer que é o elo mais fraco do Benfica neste momento. Estás a ver como funciona o que diz Marco Silva? Está num suficiente menos.
Não é o que diz o Marco Silva, é o Não, entorno todo da equipa. É a forma como se empacota a coisa. O Vítor, suficiente menos. O Vítor! Tu dirias não satisfaz, é isso? Eu não Achas posso que- dizer que ele que está horrível ou que merece ser imediatamente da equipa, porque aí teria que ser o Marco Silva a tirá-lo da equipa. Agora, uma coisa é teres um jogador na posição Mas do fizesses Sudakov. tu a equipa, colocarias Sudakov? Não tenho alternativa neste momento clara para o perfil que Marco Silva definiu. Frederico Osnos e Leo Barreiro são jogadores completamente diferentes. E é esse o desafio. Eu acho que é esse o dilema que o Marco Silva atravessa neste momento. É que não tem um jogador equiparável, não tem um Smith Rowe como tinha no Fulham, não tem um tipo de jogador que possa enquadrar-se no perfil do Sudakov. Agora, aquilo que já está mais canalizado, comprovado e cientificamente demonstrado é que o Sudakov, que jogava de uma maneira completamente diferente no Shakhtar, no Benfica não é capaz, ou seja, precisa de receber, precisa de pensar demasiado, não é um jogador que consiga acompanhar o ritmo a que o Benfica está a jogar neste momento na responsabilidade de ligação de setores que ele tem que executar. E se calhar por isso é que passam os jogos e o Sudakov vai sendo o suficiente menos. Portanto, não é horrível, não é um corpo estranho, não é uma carta fora do baralho, mas está abaixo daquilo que o Benfica precisa neste momento para ter maior equilíbrio e maior capacidade de decisão junto ao ataque. Mas a verdade é que mesmo com este cinzentismo do Sudakov, o Benfica produz muitos golos na frente europeia, produz muitos golos na frente interna e se calhar é por isso que Marco Silva está a dar alguma margem a ver se mexendo no caldeirão sai dali eventualmente uma pepita de ouro, mas não estou muito confiante que isso vá acontecer antes de serem feitas outras experiências. Sérgio, voltando à conversa dos objetivos do Benfica, e há pouco fiz a comparação porque o Futebol Clube do Porto, o ano passado, estava nesta prova na Liga Europa e o Presidente do Porto traçou claramente um objetivo que para ele era realista de vencer a Liga Europa, mas depois o treinador, nas opções que tomava para esses jogos, não era a ideia que transparecia, porque normalmente as segundas linhas jogavam na Europa e Farioli apostava, punha a carne toda do assador no campeonato, foi bem sucedido. O que é que te parece que é a estratégia do Benfica para esta Liga Europa? Eu acho que o Marco Silva está condenado, e basta olharmos para o calendário do próximo mês. O Benfica vai jogar na quinta-feira, por acaso desta semana pode ser na quarta, antes do Clássico do Dragão, o Benfica vai ter Liga Europa. E aconteceu isso ao Porto na época passada, recebeu o Benfica precisamente depois de um jogo, creio que o Estrela Vermelha, na Liga Europa, à quinta-feira. E Arouca na segunda-feira. Desculpa? Arouca segunda-feira. Arouca segunda-feira, exatamente, Estrela Vermelha na quinta. E já tinha acontecido na Luz, a seguir ao jogo da Lazio, quando o Benfica jogou com o Bayern na quarta-feira. Exatamente. E o Benfica, antes do jogo do Dragão, vai ter um jogo de Liga Europa na quinta-feira. Eu acho impossível, ou muito difícil, que Marco Silva meta 11 jogadores na quinta-feira. Mas o jogo pode ser quarta. Pode ser quarta nessa semana. Excepcionalmente pode ser quarta essa semana. Mas se for na quinta, o Benfica jogar na quinta com 11 jogadores, um jogo fora, imaginemos, e na quinta, no domingo, ir ao Dragão com os mesmos 11 jogadores, acho difícil. Eu acho que vai ser inevitável e obrigatório, e o Benfica tem plantel para isso, e o Pedro há pouco esteve a fazer a listazinha das opções para o ataque. Em ataque, então? Tem plantel para rodar a equipa, para ter... Joga Durano num jogo, joga Pavlidis o outro, joga... Sheldon para o Prestiani, há de jogar Luquebacchio ou outro jogador que vier para o lado do Luquebacchio, joga Rafa. Há muitas formas de jogar e, portanto, eu acredito Só que... não é para o lugar do Sudakov, segundo o Vítor. Portanto, é Sudakov à quinta e à segunda. O Sudakov vai ter que jogar Não, sempre. com as mesmas características. Desculpa, bem. Vítor. Sem querer falar da... Com o mesmo perfil. Não acho que o Benfica seja um candidato a ganhar a Liga Europa, no sentido que acho que é muito cedo pensar nisso, mas olhamos para as equipas que estão na Liga Europa deste ano e, por exemplo, as equipas inglesas que estão lá não são aqueles papa-títulos que costumam estar. É o Bournemouth e o Crystal Palace. Não é? Muito bem, e vamos também aguardar com expectativa, porque Marco Silva e Rui Costa devem falar. Marco Silva irá à conferência e Rui Costa prometeu falar aos benfiquistas. Vamos acompanhar a seguir um intervalo. Até já. Record na hora. Record na hora.
O Benfica venceu o Oros por 3-1, mesmo resultado que tinha feito na primeira mão deste play-off de acesso à Liga Europa. Está, por isso, na fase regular desta prova europeia, passando com distinção esta eliminatória e ainda sem Marco Silva poder contar com João Palhinha, que só foi ontem oficializado como reforço. Sérgio Cretinas, hoje Enzo Barrenetxea, na tua avaliação, faz um bom jogo. Sim. Era uma pergunta, não foi a atuação, não foi essa, mas era uma pergunta se faz um bom jogo e como é que agora vai ser gerida esta situação da chegada de Palhinha perante um Enzo que tem vindo em crescendo, não é? Sim, fez um bom jogo o Enzo, mas fez um bom jogo, mas o Benfica voltou a sofrer golos e o Benfica voltou a cometer alguns erros em transições defensivas e, portanto, acho que há margem, há via verde e não há aqui nenhuma graçola com a cor, mas há uma via verde para Palhinha entrar no 11 do Benfica a muito curto prazo. Eu volto a dizer que isto agora acabou-se aqui estas primeiras finais do Benfica com as qualificações, conseguiu passar os objetivos que tinha para passar, mas o Benfica agora tem que se focar no campeonato e tem um jogo com o Porto daqui a 3 semanas. Eu acho que há urgência da parte de Marco Silva em ter os melhores jogadores a jogar e o mais rotinados possível no 11. Acho que Palhinha não vai ser titular no jogo com o Estoril, mas como diz o Pedro, se calhar no jogo assim, que vai ser no sábado, creio eu, se calhar vamos ter Palhinha a poder jogar já alguns minutos, pelo menos, porque eu acho que é... É porque ele precisa ganhar minutos. Precisa ganhar minutos e Marco Silva precisa de um médio como Palhinha, por isso tanto o quis. E o Benfica fez esse Já agora esforço no jogo que o Benfica adiou, sim, com o Moreirense. Palhinha pode jogar, não estando inscrito à data do jogo? Eu diria que não, mas tem que... Data, não pode. Tem que... Houve essa dúvida, surgiu essa dúvida no último mercado de transferências. Eu acho que não. Mas às vezes há sempre pessoas criativas que conseguem encontrar no regulamento. Pois, mas... João Palhinha fica associado a um grande ato de criatividade, como todos nos lembramos. No momento em que o jogo estava... Mas depois há aquele conceito, não sabemos muito bem se o jogo foi adiado, se foi marcado para a data... Essa é a diferença. É sempre aquela questão para a data de... posterior é uma coisa. Exatamente. Se foi adiado, depois... não pode. Se foi marcado para uma data posterior. Pode. O Moreirense tem 3 jogadores inscritos depois dessa data, por exemplo. Muito bem, temos de então depois esclarecer essa questão em relação a João Palhinha, mas uma pergunta no mesmo sentido, Vítor Pinto. Estamos a ver o melhor Enzo, possivelmente desde que chegou ao Benfica. A minha questão é como é que Marco Silva mantém Enzo motivado se o quer ter no plantel, porque são muitos jogos, possivelmente vai precisar dele. Nunca se sabe, porque nos jogadores pode haver sempre lesões ou outros impedimentos. Como é que se mantém Enzo motivado quando a Palhinha já está cá e é quase uma verdade universal que brevemente vai fazer aquele lugar? Só se Palhinha entrasse mal na equipa é que eventualmente poderia demorar mais tempo a conquistar a titularidade, mas eu acho que tem tudo a ver com a magia dos jogos à quinta-feira na Liga Europa. Sobretudo a seguir à primeira paragem de seleções, quando esses jogos da Liga Europa se sobrepuserem depois aos jogos de campeonato, a partir daí vai ter que haver uma rotação à inglesa. Aliás, o Marco Silva esteve em Inglaterra, via como é que as equipas inglesas faziam essa gestão profunda entre os jogos de quinta-feira e da Premier League. Lá muito raramente se joga à segunda-feira, portanto sabiam que tinham prazos curtos. Mesmo este ano o Crystal Palace, o Bournemouth, como o Sérgio dizia, mais o Sunderland, seguramente não vão queimar lá os trunfos, portanto o Benfica vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ser sempre um teste à profundidade. Ainda por cima, Andrea, quer queiramos, quer não, há um exemplo que vai saltar à vista. O Benfica está com o segundo ranking a seguir ao Bayer Leverkusen na Liga Europa. Portanto, até tem uma aura de poder chegar longe. Mas, em momento algum, face ao exemplo da época passada, em que a priorização do campeonato permitiu à equipa que liderou a temporada e fez 49 pontos nos primeiros 51, chegar ao fim do campeonato em primeiro lugar, essa vai ser a vara de medir para quem vem a seguir. E claramente Marco Silva, os recursos que tem neste momento, vai ter que explorá-los muito mais nessa rotatividade entre a Liga Europa e o campeonato. Porque agora é tudo bonito, André, apostamos nisso da época, os jogadores ainda estão em boas condições físicas, ainda não há acumulação de desgaste, mas daqui a 1 mês, a 2 meses, esse tipo de gestão é crítica para que depois na fase derradeira, aliás, temos sempre que pensar numa coisa, se o Benfica está a entrar na Liga Europa para ganhar a prova, e acreditando que pode ganhar a prova,
tem que pensar na quantidade de jogos que vai fazer. Eu já estou a dar de barato que o Benfica possa ficar nos 8 primeiros e não ter que fazer o play-off. Mesmo assim, ainda serão, creio que, 7 jogos depois entre as eliminatórias e a final. Portanto, tem que estar preparado para fazer muitos jogos europeus esta época. Isso só se faz com um plantel com qualidade, com condições para fazer rotatividade. E essa vai ser a chave. Por isso é que vai impactar em Palhinha, em Barrenetxea e noutras posições. Agora, de facto, o Barrenetxea foi uma surpresa deste início da época. Mas essa qualidade está a ser reconhecida dentro do Benfica. Agora, não se consegue ir buscar um jogador com a qualidade do Palhinha e isso não fazer sangue em relação a quem já está no plantel. Força. Vamos ouvir o treinador do Benfica, Marco Silva, na análise a este jogo. Uma época diferente do habitual, mas que acaba com este processo da qualificação. Qual é a análise que faz desta evolução e desta vitória? Sim, um resultado importante para nós. Uma boa exibição em alguns momentos do jogo, mas acima de tudo uma exibição séria e profissional da nossa equipa. E em alguns momentos tem que ser assim mesmo. Nós vínhamos de uma vantagem boa, não tão confortável como a que tivemos, por exemplo, quando fomos à Escócia jogar com o Arts, mas uma vantagem boa. Nós tínhamos falado e falámos aos jogadores que era importante começarmos forte, sermos fortes nos primeiros duelos, sabíamos que iam tentar levar o jogo para isso mesmo, com marcação individual o campo todo, e foi isso mesmo que aconteceu. E era importante termos uma entrada positiva no jogo e a tentar comandar, principalmente nos primeiros momentos, não sendo possível implementar logo o nosso jogo, e nós sabíamos que nos primeiros momentos eles iam tentar que isso não acontecesse, que sejamos fortes nos momentos de duelos individuais e depois colocar a nossa qualidade individual. E agora são duas coisas completamente diferentes, e isso para mim e para nós como equipa é muito importante. Ser favorito é uma coisa, outra coisa é prová-lo, e nós provamos que havia sempre aquela hipótese de uma casca de banana lá para nós escorregarmos, e o que é certo é que fomos crescendo, fomos provando a nossa qualidade e a nossa superioridade em relação aos nossos adversários, e isso deixa-me satisfeito, com bons jogos, com boas exibições, bons golos, alguns jogadores a evoluírem muito também individualmente e depois coletivamente a sermos mais fortes que os nossos adversários. RTP. Olá, boa noite, Marco Silva. Estamos boa noite. direto na RTP Notícias. O Cristiani disse nas primeiras declarações pós-jogo que o Benfica, este Benfica, devia era estar na Liga dos Campeões. Como é que acha que a equipa vai abordar agora a fase regular da Liga Europa? E perguntar-lhe também se gostaria de assumir aqui que o Benfica vai jogar para ganhar esta competição, ou só pelo menos um dos grandes favoritos para ganhar esta competição. Obrigado. Em relação ao que o Prestiani disse, o Benfica é um clube de Champions League, como vocês sabem, basta ver o historial, basta ver o que é a história do clube. O que é certo é que nós estamos lá e temos que encarar a prova em que estamos de uma forma positiva, de uma forma ambiciosa, e isso é o mais importante. Não adianta falar porque é que estamos ou não estamos, a realidade é esta, a realidade é que nos criou dificuldades, e mesmo em termos de preparação de pré-temporada criou-nos dificuldades, porque mesmo não estando onde o Benfica está habituado a estar, acabou por ter que fazer 6 jogos para estar numa fase de liga, o que não é normal de todo. Portanto, todas estas, não quero dizer dificuldades, todos estes obstáculos ou etapas que nós fomos quebrando para estar lá, tínhamos que as fazer, tínhamos que mostrar e demonstrar a nossa superioridade. Eu disse-vos desde acho que foi no pedido da apresentação que podíamos falar de ser ou não uma equipa pela grandeza que temos, poder disputar a Liga Europa até ao fim, mas primeiro o primeiro passo era estar na fase de grupos, e já estamos. E naturalmente, como disse, olhando para aquilo que são as equipas que estão lá, não somos a única grande equipa europeia que está lá, estão lá outras grandes equipas europeias também. Parece-me que este ano se calhar uma Liga Europa um pouco mais forte do que foi a época passada, ou há 2 anos, não me lembro muito bem, mas foi a época passada, mas naturalmente pelo historial que temos como clube, pela grandeza que temos como clube, juntamente com outros clubes que estão lá de grandes campeonatos europeus também, temos que assumir aquilo que é a nossa responsabilidade na prova e passo a passo, dia a dia, jogo a jogo, tentar chegar o mais longe possível, e para nós o mais longe possível é chegar ao último jogo. CMTV não. Boa noite, Marco Silva, Gustavo Lourenço, em direto para o Boa noite. Falou nessa identidade que está a ser criada. O Barreiro, por exemplo, é um jogador que dá para ver que é importante neste Benfica. O Enzo também tem estado bem, agora ganha mais um concorrente direto também na luta pelos lugares do meio campo. Tem ainda Austin, Rios, Manu à disposição. Considera que o meio campo lhe vai dar boas dores de cabeça esta temporada? Ou como é que vai gerir essa situação dos médios? E por outro lado também, se pode garantir aos adeptos que o plantel do Benfica está fechado, ou se ainda tem um defesa esquerda ou um guarda-redes na lista, por exemplo? E até ao final do mercado não posso garantir absolutamente nada. Vocês sabem que é tudo muito volátil, que tudo pode acontecer, e isso é impossível para mim
garantir-vos algo que eu não tenho total controle. Essa é a primeira. Estivemos focados no jogo, nós falamos aqui ontem e eu percebo que ontem apresentámos um jogador, mas o foco estava total naquilo que era o nosso jogo, que era a nossa obrigação, e isso é que eu consigo controlar totalmente. É óbvio que estou em contato com a estrutura do Benfica e estamos em contacto diário para que tudo o que possamos fazer dentro das nossas possibilidades, num ano em que não temos Champions League, como foi falado há pouco, tem uma influência muito grande no nosso clube e nas finanças do clube também. A realidade é que tudo o que possamos fazer para sermos mais fortes iremos tentar fazer. Em relação ao meio campo e às dores de cabeça, são as boas, são as que qualquer treinador gosta de ter, que é a competição para o lugar, é os jogadores a lutarem para manter o seu lugar e os jogadores por trás a tentarem ganhar o lugar. Conseguimos hoje algo que era um objetivo, era irmos jogar 3 em 3 dias, com intervalo de 4 dias, de quinta a domingo, quinta a segunda, com viagens, porque a Liga Europa, até pelos clubes que estão envolvidos, muitas vezes viagens longas, podemos ver o que é que o sorteio nos irá ditar, mas possivelmente viagens longas também. Temos de ter a capacidade de rodar jogadores e que não rodar por rodar, mas rodar os jogadores porque o nível é parecido e porque o nível está... A equipa está nivelada em algumas posições que nos permitem fazer isso, porque temos de ter a capacidade de apresentar 11 diferentes e manter a qualidade. Isso para mim é o mais importante, e eu percebo que falam muito que está o Prestiani muito bem à esquerda e ao Andrés, mas faz parte. Boas equipas e equipas de nível têm 2 jogadores de posição, é o que eu estou habituado, e é isso que é importante o Benfica ter também, porque a competição para o lugar faz os jogadores atingirem níveis muito importantes e de competição durante a semana. Record. Viva Marco Silva, Rafael Godinho, Jornal Record. Perguntava-lhe com o Rafa, 3 jogos seguidos a marcar, chegou recentemente aos 350 jogos pelo clube. É o jogador mais experiente do seu plantel. Pergunto-lhe como é que tem sido para si trabalhar com um jogador como o Rafa, e também como é que tem sido para o Rafa trabalhar consigo, uma vez que no ano passado jogava mais no corredor central e agora está mais à direita. Tem sido fácil, sinceramente tem sido fácil. Eu não preciso estar aqui a dizer que o Rafa tem o próprio feitio dele, todos vocês conhecem, se calhar até melhor do que eu, independentemente de o conhecer há muitos anos e de o ter defrontado. Uma coisa é defrontá-lo, outra coisa é estar com ele. O Rafa está feliz, como o resto da equipa também está. Só ficámos tristes 2 dias durante estes 8 semanas que estamos juntos. Foi no primeiro jogo, como eu comentei há pouco, da Liga Europa, e um jogo infelizmente sem adeptos para nós no Estádio da Luz contra o Académico de Viseu, por essa mesma razão e pelo resultado que não conseguimos obter. De resto, tenho sentido o Rafa a trabalhar bem, e acho que isso tem provado nos jogos. Não sou só eu que estou a dizer, acho que a forma como mais uma vez hoje vejo o Rafa a fazer na nossa transição defensiva, recuperações e a cobrir quando perdemos lateral ou quando perdemos médio, ser o primeiro jogador a reagir, isso deixa-me muito feliz. Ele sabe que é algo que é quase obrigação para nós enquanto equipa, ter todos os jogadores a poder fazê-lo, e acho que quando os jogadores da frente começam e dão esse sinal, nós só ganhamos como equipa. Referi o Rafa, mas percebe-se em todos os jogadores isso, que tem que ser uma identidade da nossa equipa. Esse aspecto tem que ser uma identidade da nossa equipa, e vê-lo a marcar, vê-lo feliz, vê-lo, entre aspas, a divertir-se dentro do campo, mas divertir-se de uma forma séria e profissional, para mim é o mais importante. E depois ter trabalhado muito forte, ter trabalhado bem, e depois o jogador da frente, como eu falei há pouco do Prestiani, é importante ter números, é importante marcar golos, e ele tem marcado, tem assistido também, e para nós deixa-nos satisfeito. Em relação à posição, e eu concordo com vocês, é claro, o Rafa nos últimos anos tem sido um jogador muito mais de corredor central do que jogar por fora, devido às, e não o escondo, devido às carências que tivemos durante a pré-temporada nos corredores, porque o Luque Bacchi não estava connosco, o Andrés não estava connosco, o Prestiani teve os primeiros 2 jogos oficiais castigado. Começámos a usar o Rafa e prepará-lo para os primeiros jogos de Liga Europa no corredor, ou na esquerda ou na direita. Atendendo à forma como nos temos posicionado, é um jogador que parte de fora, mas acaba sempre por vir para espaços interiores e jogar no espaço interior. Não está sempre lá, porque depois defende o corredor também, não está sempre lá, mas tem partido lá para depois cair em zonas no espaço interior, onde ele é forte, e ele tem percebido muito bem, tem percebido cada vez melhor o que nós pretendemos, e está a jogar bem, não há que mudar de posição. Any question from Danish
Lídia? Não. Então, obrigado. Obrigado, boa noite. A conferência de Marco Silva na análise a este jogo, e Pedro Sousa, deixa-me começar pelo fim, sobre esta questão de Rafa, porque há pouco falávamos sobre se Sudakov saísse, quem poderia jogar. Marco Silva termina a dizer não vê necessidade de tirar Rafa da posição neste momento que está a fazer de mais ou menos extremo direito, explicando Marco Silva que acaba sempre por depois ocupar zonas mais centrais. Rafa não é, fica claro que Rafa não é opção para número 10, é isso? Para mim também ficou claro no outro dia, quando ele disse qualquer coisa como o capitão, o Oshnes e o Barreiro, como opções para jogarem na posição onde hoje está o Sudakov, foi o que eu percebi no outro dia. E eu admiro o Marco também por isto, porque, estás a ver, ele explica de uma maneira, não é que nos convence, mas que tem lógica, quer dizer, começou a preparar em face das ausências o Rafa para jogar nos corredores. Sabia que ele era um jogador de corredor central nos últimos anos. E começou a correr bem à direita. Vai mexer para quê? Vai criar um problema para quê? E, portanto, ali está resolvido. Agora tem que resolver o problema central. Ele vai resolver. Porque não é que ele tenha que meter a viola no saco. Mas acho que já todos percebemos que não é assim. Que não vai ser assim. Deixa ver o equilíbrio que o Palhinha vai dar à equipa também, porque isso é um aspecto muito, muito importante. E até que ponto até dá mais abrangência aos médios, aos outros médios que vão jogar ao seu lado. Porque na realidade, se olharmos para este Benfica e com o plantel que tem, ninguém dirá que os médios centrais não serão Palhinha e Oshnes. Ninguém dirá, porque são os melhores. Mas até hoje ainda não jogaram. Oshnes jogou uns minutinhos. Calma, que o Palhinha não podia ter jogado ainda. Não, mas percebes o que eu quero dizer? Não podia ter jogado. Mas ninguém dirá que não são esses os titulares. Por diversos fatores. Em teoria. Mas, não é? Não é teoria. No papel, porque são melhores que os outros. Agora repara noutro aspecto que é muito importante, que eu valorizo muito nesta equipa, que é, e que se tem falado pouco, a experiência no corredor central, excetuando o guarda-redes, que é Langlais, Palhinha, Oshnes, Pavlidis, se quiseres. E se for outro que não o Sudakov a jogar ali, repara o corredor central do Benfica. Ainda há mais Rafa. Isto é, a experiência está ali toda. Eu acho que não podes subestimar, Pedro, o Leandro Barreiro, sinceramente. Não estou a subestimar. Não, no sentido de... eu não vejo que seja fácil tirar o Leandro Barreiro desta equipa do 11. Ainda hoje, na primeira parte sobretudo... Aparece muitas vezes em zonas é um jogador que faz uma coisa diferente daqueles todos. É um jogador que... Mas não pode fazer, por exemplo, a posição de Sudakov e Oshnes ficar na... Ou se for um triângulo, até podem ser os dois, sinceramente. Eu consigo imaginar Eu estou a imaginar a Oshnes, Sudakov e Palhinha, como a melhor equipa do Benfica. Ou até pode ser Palhinha, Oshnes e Leandro Barreiro. Sim. Por exemplo, admito um triângulo assim, com o Leandro Barreiro. O Leandro Barreiro, na verdade, é um 10. Era um jogador que no Mainz era um médio de ataque ofensivo, nunca foi um médio defensivo. É verdade que lhe falta alguma qualidade técnica para ser um grande definidor, um grande finalizador. Ainda hoje tem uma ou duas bolas. Mas aparece muito bem nas zonas de finalização, Mas aparece muito bem. Muito bem e muitas vezes. Muito bem, muitas vezes. É um problema para qualquer defesa parar um jogador como o Leandro Barreiro. Um médio que aparece na zona do ponta de lança. Era vezes por jogo. E eu acho que é um jogador que... Se calhar, mais uma vez, ninguém acha que é aquele que vai sair da equipa e se calhar vai ser o jogador que vamos jogar ao final do ano. Foi mais vezes titular do meio-campo, ou um dos mais vezes titular do meio-campo. Vítor, e o que é que te pareceu a resposta de Marco Silva quando questionado sobre como é que vai gerir esta questão do meio-campo e agora das opções com a inclusão de Palhinha, sabendo a questão também que já aqui temos falado de há um jogador que neste momento está em crescendo como o Enzo. O que é que te pareceu a resposta polida de Marco Silva? São as respostas inteligentes a Marco Silva em que não se compreende, ou melhor, em que não se compromete em nada, porque há várias questões que ele vai ter que gerir. O que o Sérgio está a dizer foi o que vimos o ano passado de Leandro Barreiro. É muito difícil retirar utilidade ao Leandro Barreiro, mas o Leandro Barreiro, que essa era a grande crítica na época passada, para jogar fora em Amsterdão, por exemplo, é um jogador que rebenta com o jogo. Agora, quando o Benfica jogar em casa contra adversários fechados, vai ter capacidade de leitura, vai pegar no jogo, vai ler, vai pôr a equipa a jogar, vai quebrar linhas. Ou melhor, ele queimar linhas até consegue queimar, mas falta-lhe a tal qualidade para ser uma referência de meio campo, ser aquele médio que os tais perfis, Andreia.
em quem os colegas podem passar a bola e ele consegue encontrar uma solução. E era isso que eu dizia da questão dos perfis, que o Pedro Sousa há de lá chegar nesta questão dos perfis. Na pauta. Diz isto, desculpa? Mas na pauta tem tido um bocadinho mais que satisfaz menos. Tem metido um bocadinho mais. Olha, ainda hoje no golo do AGF, como chamam a Horus, o golo do AGF. É como o Brondby, que era o AIF, que eles chamam nos países escandinavos, gostam muito de usar as siglas. Mas para te dizer que mesmo o Sudakov no lance do golo não fica isento. O passe não é passe tão longo para o corredor central. Sim. Ficou a dormir, sim, é comido. Claro, é comido. Por exemplo, estou a dizer, é um passe de risco. Se tu fazes passos de risco para o corredor central, se calhar beneficias quem está de frente para a bola. Quem está de frente para a bola. Teve muito tempo de qualquer maneira, é o que é. Tem a obrigação de proteger a posição, não deixar... Sim, exatamente. Se o passo já é mau, não seja a recepção má. Claro. Agora aí está um ponto de interrogação que vai continuar a haver no Benfica, que vai ser precisamente a forma como Marco Silva vai encontrar outros mecanismos para conseguir que o meio campo funcione. E eu já pensava que na prática, se calhar não como tática ponto de partida, mas na prática o Palhinha tem uma abrangência de tal ordem. E depois há outra coisa, joga Palhinha e os dois centrais. Portanto, que efeito é que isso vai ter nos laterais? E jogar com os dois médios mais subidos. Estamos a ver imagens em direto da Dinamarca, porque vai falar o presidente do Benfica, como prometido. Nas imagens já está o diretor de comunicação do Benfica, que está ali a fazer este compasso de espera para depois chegar. Rui Costa prometeu falar no final deste jogo, não o quis fazer na partida para a Dinamarca no aeroporto, mas na altura deu essa indicação aos jornalistas que iria fazer uma declaração, eventualmente responder às perguntas dos jornalistas já no final deste encontro, no qual o Benfica carimba a passagem à fase de Liga da Liga Europa, e já está nas imagens então o presidente do Benfica, Rui Costa. Muito boa noite. O Benfica consegue o objetivo de passar à fase de Liga da Liga Europa. Como é que analisa esta passagem, que também com números interessantes para este ano e que já marcou mais golos esta época do que em todas as outras ao serviço do Benfica? Um ótimo momento de forma e que continue assim ao longo do ano, é aquilo que a gente espera dele também. Em relação a esta entrada na fase de Liga da Liga Europa, contente pelas prestações que nós tivemos até aqui, mas evidentemente cumprimos com a nossa obrigação, que era este o objetivo, tínhamos que estar nesta fase da Liga Europa. Não era a competição que queríamos fazer, evidentemente o Benfica está muito mais habituado a fazer a Liga dos Campeões que a Liga Europa, mas hoje cumprimos a nossa obrigação, que foi entrar dentro da segunda fase. Será a primeira fase, mas para nós já conta como segunda fase, mas contente com as prestações que a equipa teve até aqui. Zé Costa, olá, boa noite. Em direto na RTP Notícias. Queria-lhe perguntar o que é que pode dizer aos benfiquistas em geral e aos adeptos do futebol em relação ao mercado de transferências, porque tem-se falado muito e ele só vai fechar no início de setembro. E o próprio Marco Silva disse que até fechar o mercado de transferências há que esperar e aguardar. O que é que pode dizer aos benfiquistas sobre isso? Vai haver ainda quantas saídas? Vai entrar um lateral esquerdo? Vai entrar um guarda-redes? O que é que pode dizer sobre o mercado? De uma forma muito simples, o mercado, como vocês sabem, fecha dia 4. Para nós, diremos que pode fechar até dia 2, porque as inscrições para a UEFA acabam dia 2. Estamos contentes com o grupo de trabalho que temos hoje. É possível, é provável que possa até dia 4, até dia 2, dia 4, haver uma outra alteração, haver uma outra mexida. Agora não vou estar aqui a comentar todas as propostas que têm sido comentadas na nossa imprensa. Como eu costumo dizer, se eu tiver comentado todos os jogadores que indicam ao Benfica, todos os jogadores que têm nas primeiras páginas indicados para o Benfica, o avião parte e nós ficamos aqui. Portanto, sem grandes nomes já, porque aquilo que nós, as principais pedras que nós pretendíamos para reforçar os setores que entendíamos que tínhamos que reforçar já estão dentro do clube. Lembrar que foi uma pré-temporada atípica também pelo facto de muitos jogadores estarem no Mundial e terem chegado mais tarde. Hoje o grupo está mais estável e se nós conseguirmos alguma operação que possa melhorar de alguma forma o plantel, iremos fazê-lo. De forma, estamos a trabalhar nesse sentido sempre desde o primeiro dia. Agora não vou estar a comentar quem possa sair ou quem possa entrar, porque acho que isso não é justo para ninguém.
Boa noite, Rui Costa e Beatriz Marques. Estamos em direto na Sport TV+. Gostava de lhe perguntar acerca de João Palhinha, porque Frederico Varandas, o presidente do Sporting, disse, quando confrontado sobre a possibilidade do Sporting contratar o jogador, que não fazia parte da política do Sporting contratar por estes valores um jogador de 31 anos. O que eu lhe pergunto é, para o Benfica, pelos vistos, é uma realidade. Como é que viu este negócio e porquê que é possível para o Benfica e não é possível para o Sporting? Antes de mais, eu posso comentar os jogadores que chegam ao Benfica. Não vou comentar a política desportiva dos outros clubes, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida e não vou fazer agora. Limito-me a comentar a política desportiva daquilo que é o meu clube. Jamais poderia fazer comentários sobre a política desportiva dos outros. Nós estamos muito contentes com o Palhinha, com o facto de termos trazido o Palhinha. Encaixa na nossa política. Não todos os jogadores, quando são contratados, só são contratados a pensar no retorno financeiro que o atleta pode ter. Esta é uma aquisição que nós queríamos no nosso plantel. Um jogador português, um jogador que já foi jogador do Marco Silva, jogador que provas dadas e, portanto, que nós entendemos que encaixava na perfeição no nosso plantel e estamos muito satisfeitos com ele. É a única coisa que eu posso dizer. Estamos muito satisfeitos com o desfecho das negociações. Como vocês sabem, até tivemos que demorar aqui um bocadinho e passar aqui um bocadinho de tempo para que fosse possível, e enaltecer também a vontade que João Palhinha mostrou desde o primeiro dia que foi contactado pelo Benfica em querer vir representar o clube. E, portanto, é mais um jogador, não é o salvador da pátria, nem é o jogador que vem fintar 40 jogadores por jogo e fazer 70 gols durante a temporada, mas é com certeza mais um jogador que irá ajudar este plantel a atingir os objetivos que se pretendem, não mais isso. Ok? Aqui. Boa noite, Rui Costa. Gustavo Lourenço, CMTV e Now. Queria perguntar-lhe se João Palhinha foi um pedido expresso de Marco Silva. Que papel é que Marco Silva teve? Que papel é que Rui Costa teve? E se com João Palhinha o Benfica fica mais perto do título? Todos os jogadores que chegam ao Benfica passam por um processo que implica a estrutura do futebol, o nosso scouting, o nosso treinador, o nosso diretor desportivo. Foi um pedido expresso de Marco Silva. Que papel é que Marco Silva teve? Que papel é que Rui Costa teve? E se com João Palhinha o Benfica fica mais perto do título? Todos os jogadores que chegam ao Benfica passam por um processo que implica a estrutura do futebol, o nosso scouting, o nosso treinador, o nosso diretor desportivo e, portanto, foi um jogador que oferecia poucas dúvidas, tendo a possibilidade de trazer João Palhinha, oferecia poucas dúvidas a toda a gente de trazer. Depois o processo é como todos os outros jogadores e a influência que o Marco e que o Presidente teve neste caso foi tentar convencer, assim como o Mário Branco, tentar convencer o jogador ao nosso projeto, mas deixem-me dizer que, e como aliás repetir aquilo que eu já disse ali, uma das coisas que nos fez também lutar bastante por este jogador foi o facto de o jogador mostrar esta vontade enorme de querer representar o clube e nós estamos muito satisfeitos com isso. Tá? Ora, viva. Boa noite, Presidente Rui Costa. O Prestiani está num grande momento de forma. Pergunto-lhe se o Benfica está a trabalhar no processo de renovação do Prestiani e também já agora como é que está o processo de renovação do Sheldrup. Vocês do Sheldrup já sabem, portanto tem uma proposta, não há aqui esta urgência que renovou ontem, não renovou ontem, é um jogador que ainda tem contrato. Esperemos que ele aceite a proposta, como é óbvio. E em relação ao Prestiani, é um jogador que há pouco tempo atrás pouca gente dava crédito ao Prestiani, nós acabámos por dar sempre crédito ao Prestiani, por isso o fomos buscar e agora está a explodir, face também ao crescimento e ao tempo que já passou no clube, ao tempo que passou na Europa, à idade que vai ajudando a estar como ele está e hoje está bem e como está a equipa tem estado a fazer bons jogos, mas lembrar que estamos só no início do campeonato, no início da época. O Prestiani é evidente que é outro jogador que nós queremos manter, isso não há dúvidas sobre isso, mas repito aquilo que eu disse, a equipa está bem, não é só o Prestiani, a equipa tem estado bem. Mas estamos só no princípio da época, acabámos agora esta fase Liga Europa, estamos no princípio do campeonato e pensar já à segunda-feira que temos um jogo muito difícil e que, como vocês sabem, também já perdemos 2 pontos e não queremos voltar a perder. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Ficam as declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, já depois... Muito bem, muito contente. É um menino do Seixal, um médio criativo e acredito que o Presidente gosta muito contente pelo Gonçalo, muito contente pelo jogador. Como é que vê o crescimento dele
E quais são crescimento as futebolístico. características que mais lhe agradam no jogador? Olha, a abnegação dele. O Gonçalo, até pela sua estatura, eu brincava com a situação, mas até pela sua estatura, foi sempre um jogador que nas camadas jovens do Benfica temíamos sempre na mudança de escalão como é que seria a reação do Gonçalo. E o Gonçalo até hoje tem reagido sempre na perfeição a cada mudança de escalão. Foi dos juvenis para os júniores, nós pensávamos agora que os júniores já será mais físico, como é que ele irá lidar com isso. Sub-23, equipa B e agora a estrear-se na equipa principal do Benfica também. Antes de mais, muito contente por ele, merece, tem uma qualidade enorme, tem uma abnegação enorme e é um dos meninos da casa. Muito feliz por ele. Tá? Muito obrigado. Agora sim, as declarações de Rui Costa, que falou já depois do Benfica ter garantido a passagem à Liga Europa, falou também, como ouvimos, de João Palhinha. Vamos analisar tudo nas próximas edições do